Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gets Connection, um podcast de empreendedorismo, direito e inovação. Estamos aqui conosco hoje Matheus Costela. Atua no mercado financeiro desde 2020, correto, Matheus? Passando por Portal do Trader, maior plataforma de educação em operações financeiras do Brasil, ATC Investimentos, que é a maior comunidade de investimento da América Latina, e atualmente é co-founder da Targin, primeira consultoria focada em criptoativos do Brasil. Seja bem-vindo, Matheus, ao nosso podcast. Também está aqui conosco o Lucas Carini, sócio do escritório. Olá, Lucas. Olá, tudo bem? Tudo bem, Matheus? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, uma honra. Pois então, Matheus, falando da tua última empreitada, né, e atual empreitada do trabalho, a Targin, né? Uma empresa especializada em investimentos, né, principalmente em criptoativo, sendo pioneira, uma das pioneiras, acredito, no Brasil, né, nessa área. Brasil e mundo. Brasil e no mundo. Pois então, a partir do que, meu amigo? Como que surgiu essa empresa que, mais do que nunca, atualmente está numa discussão muito grande, né? Os criptoativos, tivemos essa última eleição também, né, um dos Estados Unidos, que trouxe essa elevada discussão para o nosso mundo. Nos conte como é que é essa Targin, o que vocês fazem, qual que é o serviço que vocês apresentam. Muito bem. A Targin, ela nasce, acho que de um impulso natural que todo mundo tem, que é na medida em que você vai tendo um valor relevante investido numa determinada classe de ativo, você começa a parar de confiar no que os outros te dizem e começa a ir atrás da tua própria fonte, né? Então, isso de um tempo para cá começou a ficar mais forte em mim, já vinha de um tempo até no meu sócio, e ela parte dessa tua capacidade de, eu estou observando o mercado, eu já me provei nesse mercado de criptoativos, consigo me guiar sozinho, que já é uma grande diferença de você simplesmente entender como o mercado funciona. Tem uma diferença em entender o que são criptoativos, e eu consegui, a partir disso, fazer uma leitura de mercado e ganhar dinheiro com criptoativos, tem uma diferença grande, e ainda tem um passo ainda maior, que é eu consigo ganhar dinheiro sozinho e agora eu vou ajudar outras pessoas a ganharem dinheiro. Mas a Targin, vocês são um time de especialistas que fazem uma orientação aos clientes, né? Como é que funciona o serviço de vocês? Exato. A gente se define como uma consultoria de investimentos, tá? Só que a gente faz um trabalho muito maior do que é tradicionalmente feito. Então a gente não simplesmente indica um relatório, um portfólio, que é o que é muito utilizado no mercado, e especialmente no mercado de criptoativos, é basicamente o que tem hoje, tradução de relatório lá de fora e entregue aí para uma base de clientes. Você se vira, o relatório não se aplica diretamente na tua realidade. O que a gente faz? A gente entende o cliente num cenário global de como ele entra no mercado de criptoativos, perfil de investimento, se ele já tem outros investimentos, quanto que ele tem de liquidez. Então, primeiro é um estudo da vida do cliente, para ver se ele está apto a investir em criptoativos, que é um mercado naturalmente volátil, e se você tem 100 mil reais de liquidez, a gente não vai te deixar investir 100 mil reais em criptoativos. Então, a gente parte dessa análise completa do cliente, ele se aplicando, literalmente toda etapa que tem para fazer no mercado de criptoativos, para investir, a gente segue junto com ele, pega ele pela mão mesmo. Então, abrir conta em corretora, como é que eu faço isso? Esse bicho de 7 cabeças que é corretor de criptoativos. Não, você faz aqui, clica nesse botão. Então, para o cliente que é mais leigo, ele tem toda a assessoria que ele precisa. E a grande chave disso, né, além de dar todo o suporte operacional que a gente diz, que é extremamente necessário, o nosso grande valor é a inteligência de mercado. É aí que está a chave. Eu estou investindo em criptoativos, mas como é que eu ganho dinheiro nisso? Que é a grande questão. Não basta investir. Você tem que investir no ativo certo no momento certo. É o núcleo do negócio, né? Exatamente. E especialmente para a Targin isso é crítico, porque a gente se propõe uma coisa que poucos têm coragem de fazer, que é ganhar só na performance dos clientes. Então, a gente hoje tem cerca de 60 milhões sob gestão. Se eu erro a direção do mercado, eu não ganho nada. E eu tenho funcionário para pagar, eu tenho folha de pagamento, eu tenho contas de assinatura. Você conta a vida de vocês, né? Exatamente. Vocês têm a vida, vocês têm o nome de vocês, principalmente, Exato, né? Tem mais valor que qualquer dinheiro. Isso aí. Tem o vizinho meu que é cliente, se não tá subindo, ele vai lá e bate na minha porta. Vai bater na tua porta. Matheus, e como o Francisco mencionou, nós vimos
com a eleição principalmente agora nos Estados Unidos e também em estados como o Wisconsin, que começou a investir em ETFs, né, em investir em fundos para fazer como se fosse uma espécie de reserva, né, de criptoativos. E aí nós temos empresários e quem acompanha nosso podcast que talvez não saibam o que é um criptoativo, né? Queria que tu explicasse para nós de uma maneira bem didática, assim, para quem nos acompanha, o que seria um criptoativo? É somente Bitcoin? Tem outras moedas? Como é que funciona isso? Claro. Criptoativos, a gente pode enxergar eles como uma classe de ativos como qualquer outra. Existem imóveis, ações, então é uma classe de investimento. Criptoativo é o termo mais abrangente. Dentro de criptoativos nós temos criptomoedas. Você comentou do Bitcoin, realmente é a mais conhecida. Hoje ela está quase batendo ali $100 mil, máxima histórica. Não, e tem os países também que já trabalham oficialmente, né? Por exemplo, El Salvador. Isso, compram Bitcoin por dia. Trump mesmo prometeu na campanha que ia começar a entesourar Bitcoin. Então tem uma diferenciação entre criptoativo e criptomoeda. A criptomoeda é mais fácil de explicar a partir do Bitcoin. Começa a entender o que são criptoativos. O Bitcoin ele é, ao mesmo tempo, uma rede de pagamentos e a moeda que é transacionada nessa rede de pagamentos. Tá, e por que eu vou usar Bitcoin e não vou usar Visa, Mastercard? Por uma série de vantagens. Primeiro que você não tem intermediário na rede do Bitcoin. Então, eles inauguraram essa tecnologia que eu posso mandar meu Bitcoin para outra pessoa sem passar por um banco ou por uma corretora. Se você tentar mandar dinheiro do Brasil para a China, você vai ver a dificuldade que é. Você vai ter, especialmente uma grande quantia. Você vai ter que passar por um monte de burocracias. Eu posso enviar bilhões de dólares com Bitcoin pagando $1 de taxa. Ou seja, é descentralizado. Totalmente descentralizado, isso aí. Só que ele resolve um problema ainda maior, que é além de você não precisar do intermediário para enviar Bitcoin, você não precisa do intermediário para guardar Bitcoin, para guardar dinheiro. Esse é o ponto principal. Até poucos anos atrás, a única alternativa de você guardar grandes quantias em casa é, sei lá, guardando barra de ouro. E aí como é que você gasta barras de ouro? Como é que você transporta, né? O Bitcoin ele trouxe a tecnologia de você guardar todo o teu patrimônio, milhões de reais, sem confiar num banco ou numa corretora. Você pode fazer autocustódia de Bitcoin. E por que eu vou escolher fazer autocustódia de um ativo que é volátil? Né? Parece... Pô, meu patrimônio pode perder 10% num dia. Hoje o Bitcoin é extremamente volátil. A volatilidade dele vem caindo drasticamente ano após ano, porque vem muito capital novo e é uma quantia muito elevada que é necessária para movimentar o preço do Bitcoin. Quanto mais entra, mais difícil fica movimentar. Mas a característica principal do Bitcoin é que ele é escasso, diferente da moeda fiduciária que a gente tem aqui. Qualquer moeda fiduciária, hoje ela sofre uma inflação. A gente calculou recentemente lá no escritório, fez um estudo. A inflação oficial, que é maior que a real, de 2020 para cá, foi de 30%. Então, se você não conseguiu proteger seu patrimônio, você perdeu, queimou 1/3 do seu poder de compra. Ou seja, não tem como ficar imprimindo Bitcoin eternamente. Exatamente, né? Ele tem um limite. Acaba. Uma hora, talvez você não encontre para vender. E depois que acabar, o que faz? Circula o que tem já assim, disponível, né? Provavelmente ele vai servir como o ouro serve hoje em dia. Ele é guardado por países, né, por empresas, fica realmente num cofre e é utilizado para lastrear outros ativos. E que outros criptoativos existem também para que a gente possa conhecer, o pessoal que acompanha possa entender? Boa. Essa é uma dúvida bem pertinente porque as pessoas acham que os criptoativos são moedinhas puramente especulativas, né? E realmente a maior parte deles são, mas o que a gente investe na Target são ativos que têm, além de uma solução para um problema real, tem valor real, consolidados. A gente tem inclusive modelos que calculam valuation desses ativos. Exato. Então, um ativo muito fácil de compreender o real valor dele é o ativo aqui. Isso aqui é presente, tá? Podem investir aí sem medo, tá extremamente barato. Utilizem isso daqui para ganhar dinheiro. É a Maker, o token é MKR. Uhum. A solução que a Maker traz é uma solução de empréstimo, só que ela tem uma série de vantagens comparado com o que o banco faz. O banco ele empresta dinheiro e faz toda uma análise para saber se o Francesco é confiável, se ele vai realmente pagar ele de volta ou se ele vai sofrer um calote. E ainda que o Francesco tenha nota 100, tu ainda pode dar um calote nele. Como é que é o nome mesmo que o negócio? Maker. Não. Que o banco... Teu score, né? Isso, exatamente. Teu score, né? Por mais alto seja, você pode dar um calote no banco. A Maker é um serviço de empréstimo, só que ela não tem risco de tomar um calote. Então, para mim que sou investidor da Maker, né? Olha que interessante. Me sinto mais seguro em investir nela do que investir no Itaú, que ainda assim, por mais consolidado que seja, pode sofrer um risco sistêmico.
A Maker não. Ela sempre empresta menos do que quem quer pegar o empréstimo bota em garantia. Então, se eu quero pegar um empréstimo nela, eu dou 100 mil e pego 50. Tem que pegar menos. Aí você pensa, pô, mas quem que vai utilizar isso se... Geralmente você pega empréstimo para se alavancar. A questão é que você pode pegar empréstimo e colocar em garantia ativos como o próprio Bitcoin. Então você tem 2 Bitcoins, quero mais um, quero ter mais lucro. Deixo lá, ele vai continuar rendendo, subindo e pego mais um, estou me alavancando. Quem que usaria um ativo desse? Bom, hoje ela já tem 8 bilhões de dólares em valor travado. E olha que interessante, o dinheiro que as pessoas botam em garantia para ela não faz que nem o banco que sai emprestando para todo mundo. O dinheiro que está na poupança, por exemplo. Ela realmente deixa travado e investe, inclusive, em títulos do Tesouro Americano, que dão mais renda ainda para ela. O faturamento projetado dela para esse ano são 360 milhões de dólares, desculpa. Porque, Matheus, o que me parece é o seguinte, o Bitcoin, então, ele vem desde 2008, mais ou menos assim, né? E talvez a gente use aqui nessa conversa o Bitcoin como exemplo de criptoativo, né? Até porque é o mais famoso, né? Mas me parece que durante muito tempo, parecia que era coisa de criança, vamos brincar assim, né? Ou de quem queria arriscar, investir. Só que a partir do momento que a principal potência do mundo diz que quer ser líder em criptoativo, em criptomoedas, me parece que agora o jogo um pouco virou, né? E aí tá na hora, talvez, do investidor começar a entender os criptoativos como um foco de investimento sério, né? Exatamente. Assim, pode parecer que os Estados Unidos entrando na jogada, vários institucionais entrando, parece que está chegando atrasado no jogo, né? Não é bem assim. Na nossa leitura aqui, é que a gente está na metade de um longo ciclo de alta para o mercado dos criptoativos. Então, o Bitcoin batendo aí 100 mil dólares, ele tem ainda um caminho bem livre para 200 mil. E por distorção de preço, somente euforia, ele pode chegar ali 300, 400 mil em poucos anos. Tá? Só que o que está acontecendo agora que você comentou? Pô, tem capital inteligente entrando, capital institucional. Foram abertos cerca de 12 fundos de investimento em fevereiro desse ano, lá na Bolsa Americana. Eles compraram 530 bilhões em Bitcoin. Então agora é o mercado institucional entendendo, isso aqui não é brincadeira. O mercado americano acordou. Aqui no Brasil a gente ainda não vê as pessoas acordarem. Não. Bem pelo contrário. Você pede para um especialista da Faria Lima, ele vai dizer que isso aí é pura especulação, não tem lastro, né? O pessoal fala muito. Na verdade, isso tem, e justamente pelas características que eu trouxe aqui, de ser uma moeda escassa, de ser uma rede de pagamentos confiável, é que isso está atraindo capital institucional. Então, não é à toa que o Trump está falando que vai comprar Bitcoin. É porque, de um lado, eu tenho a dívida americana, que não para de subir. O dólar, que não para de ser inflacionado. Sem contar que a China tem a maior reserva de dólar. Sim. Olha só. Olha a ameaça que tem para mim. É muito estratégico eu ter uma reserva grande de Bitcoin, me dando mais poder financeiro. É lógico que é. Tá, e se a gente for falar, por exemplo, assim, quais são... Claro, a gente tem benefícios, a gente tem essa questão de não lastreável, a impossibilidade de qualquer governo chegar e mexer nessa moeda, porque tivemos exemplos no Brasil, né? O próprio Collor, que se congelou as poupanças e tudo mais. A gente tem esses benefícios que nenhum governo consegue chegar e capturar essas moedas, né? Mas quais são as maiores objeções que a gente teria hoje na hora de enfrentar os criptoativos, as criptomoedas? Assim, qual que são... existem riscos, existem passíveis, como me proteger deles? Sei lá, mitos e verdades. Mitos e verdades, Boa. assim, fakes, né? Não. Tem um mito aí que volta e meia fica vindo aqui, a Rússia é a dona do Bitcoin. Quem que é o dono do Bitcoin? Essa eu não conhecia. Cadê o Satoshi Nakamoto? Essa da Rússia eu não conhecia. É um negócio que vem desde 2008, assim, o Putin criou o Bitcoin. É a ideia de que pode vir uma autoridade central e tirar o Bitcoin da tomada. Isso, assim, não pode acontecer, porque ele foi criado de forma descentralizada. Então, um jeito fácil de imaginar, imagina que tem dezenas de milhares de policiais fiscais vendo a rede do Bitcoin funcionar e dizendo, isso que aconteceu, aconteceu mesmo, isso aqui é justo. E alguém tentou burlar, esse cara burlou, tira ele do jogo. São centenas de milhares de pessoas pelo mundo espalhadas, sem conexão direta entre cada uma, averiguando isso. Validando. O que é mais fácil? Eu acabar com essas 100 mil pessoas ou ir lá no servidor do Itaú, né, que é um só, então é uma série centralizada, e desligar tudo.
Volte e meia, tem bancos aí no mundo, né, que saem da tomada por alguns minutos. Cai né? sistema, cai não sei o quê. Isso, Microsoft esse ano passou e deu um prejuízo bilionário. Então, por ser descentralizado, não tem como alguém do nada, assim, jogar o preço do Bitcoin para zero. Eu já ouvi, por exemplo, particularmente falando, né? Já conversei com muitas pessoas, eu até tenho minimamente alguns investimentos em criptomoedas que eu mesmo cuido, né? Por isso que eu acho que esse é o erro meu. Né? Com certeza tu não tem maker na tua carteira. Por exemplo, alguns conhecidos meus. Vão hackear minhas moedas, que nem hackeia o computador. Possibilidades e probabilidades disso acontecer. De um hack acontecer? Se você não for bem educado no mundo cripto, ou não tiver uma ajuda da Target, por exemplo, é bem provável que isso vai acontecer. Tá? Porque existe todo tipo de hack, de vírus, tentando pegar os teus criptoativos. Só que é muito fácil você se proteger disso. Porque você utiliza o mecanismo de autocustódia dos criptoativos da forma correta, que é você anota a sua senha no papel, não deixa no computador, essa senha é o que garante o teu acesso, não deixa no computador e pronto. A única forma de alguém pegar o teu dinheiro eu tenho acesso à tua senha que está escrita nesse papel, que tem que estar dentro de um cofre. E hoje tem dispositivos também, né, Matheus? Exato, para auxiliar, sim. né? A própria Ledger que a gente recomenda para os clientes, ela é um dispositivo que é um pendrive, assim, é extremamente fácil de utilizar. Ela te dá a tua senha, você anota, pode anotar até em metal, e mesmo que você perca esse dispositivo, que alguém roube ele de você, a pessoa não vai conseguir fazer nada. Assim, você pode perder, teu patrimônio foi junto? Não, porque você tem uma senha de 24 palavras, que é o que garante o teu acesso a isso. Então, antigamente era muito mais fácil perder, porque essa senha ela era, na verdade, um hash, um código gigante de 256 caracteres. Então, imagina você anotar isso, né? Agora tu imagina, tá lá as bolinhas, em vez de aparecer, tu erra lá no 100 e pouco. Tem que apagar. Imagina. Então, hoje é muito mais difícil disso acontecer, por exemplo. E, Matheus, muito tem se falado sobre a eleição agora do Trump, né? Mas antes mesmo teve uma senadora dos Estados Unidos, de Wisconsin, que propôs um projeto de lei de comprar 5% da reserva de Bitcoin para fazer uma reserva de mercado. E aqui você já comentou de várias coisas que chamam a atenção do investidor para o mercado de criptoativos. Que oportunidades se apresentam agora, né? Que você mencionou que nós estamos na metade do jogo, né? O que se apresenta agora com essas novidades e com esse novo cenário? Sem dúvida, o Bitcoin ele continua sendo um baita ativo para investir, mas a nossa postura, até com nossos próprios clientes, ela tem mudado na medida em que o Bitcoin vai avançando. Porque existe toda uma outra classe de ativos que, só por termos de preço e fundamento, eles estão muito mais baratos que o Bitcoin. Então é natural que o Bitcoin suba muito porque a procura vem, só que se ele sobe, vamos colocar aqui 100%, a gente vai ver outros ativos que por ter um tamanho de mercado menor, são mais voláteis, vão subir 1000%, por exemplo. Então, mesmo na metade do caminho ainda tem muito espaço para a gente fazer um bom trabalho num portfólio diversificado com ativos que eu faço a comparação, é como você comprar o Facebook quando não valia nada. São empresas de tecnologia no seu começo, que já tem fundamentos muito positivos, são líderes de mercado. Por exemplo, você não consegue perceber o valor de uma empresa que tem 32 bilhões de valor travado, de pessoas que foram lá e depositaram nela, porque ela tem um serviço lucrativo, 32 bilhões. É uma empresa, eu falo empresa, mas é uma empresa, é uma organização descentralizada, ela não tem dono, isso que é interessante. Tem 32 bilhões de dólares travados. Isso tem valor. E essa empresa, esse ano o ativo dela valeu $4, e por uma conjuntura macroeconômica, hoje ela está valendo $1. Então, só para chegar na máxima do ano, ela tem que fazer 4 vezes. Não é a máxima histórica. Então, essa oportunidade é muito clara para nós. Então, a gente começa a tirar um pouco do percentual de Bitcoin e jogar nessas outras classes de ativos que tem um potencial muito maior percentualmente. E sem contar nenhum segredo da atividade de vocês, mas poderia explicar, assim, para quem nos acompanha, para quem vai acompanhar esse episódio, o investidor quer contratar a Target, né? Qual que é o passo a passo, assim, resumidamente, né? Ele chega com valor, faz o investimento, você já nos explicou que vocês auxiliam desde a abertura da conta e tudo mais. Como é que funciona isso até o investimento, né? A escolha dos criptoativos e depois como é que funciona essa questão do acompanhamento? Legal. Primeira coisa, quando você chegar, você vai passar por um processo de suitability. A gente tem que entender
como eu disse, você tem perfil para investir e se você tiver quanto do seu patrimônio líquido, principalmente da sua liquidez, você vai alocar conosco. Feito essas ressalvas aí, o primeiro passo que a gente vai fazer com você é te auxiliar na abertura de conta em corretora. Muitos clientes já possuem, né, conta numa Binance, numa Bybit, até no próprio BTG tem corretora de criptoativos. A corretora é o de menos, onde comprar é o de menos, o importante é o que comprar. Então, estando com você, isso eu falo literalmente numa chamada de vídeo, né, ou você vindo presencialmente no escritório, a gente vai com você, vendo a sua tela com você. E é importante frisar que é uma conta no seu nome. Você não vai enviar dinheiro para a Target fazer isso por você. É uma consultoria. A gente vai pegando você pela mão, mas vai indicando o caminho. Feito isso, a gente vai montar um portfólio personalizado para você, para o montante que você está investindo, para a sua tolerância à volatilidade, por exemplo, e para o momento do mercado. Isso que é mais importante. Porque se você recebe um relatório, ele vai te dar 30% de Bitcoin, tanto em outras. A pessoa que está investindo 1 milhão tem que investir 30% de Bitcoin. E a pessoa que está investindo 10 mil também, não faz sentido, né? Então, é um portfólio especializado para você. Montado o portfólio na corretora, a gente faz o que eu comentei de autocustódia. A gente não precisa confiar que a corretora vai ser legal conosco. Porque ela tem uma configuração jurídica totalmente diferente da corretora de ações, por exemplo. Se a corretora de criptoativos falir, você não vai receber teu ativo de volta, provavelmente. Então, a gente não confia nela nesse sentido. Faz autocustódia, tira da corretora e joga para um dispositivo físico, o termo técnico é Cold Wallet, é a carteira fria, que é um dispositivo que é a prova de hacks, é a prova de qualquer tipo de malware, de vírus, e com ele você fica totalmente imune a qualquer tipo de confisco, por exemplo. Então você vai fazer autocustódia do teu ativo. Feito isso, a gente tem um sistema na Target que vai estar monitorando tua carteira 24 horas por dia. Você, inclusive, vai receber um aplicativo no teu celular para ficar cuidando da tua carteira. Toda semana a gente vai revisar ela e se precisar fazer qualquer tipo de movimentação, a gente vai ser o primeiro a te chamar. Então, é muito importante isso porque o cliente ele não tem que ficar vidrado no mercado conosco. A gente vai ficar vidrado por ele e ele só vai se importar com cripto quando a gente chamar ele para, vamos realizar um pouco do teu lucro. Legal. Então vocês acompanham o mercado para o cliente, então não é só orientar quais criptoativos comprar, vocês também fazem esse acompanhamento contínuo de quais são os criptos que eles têm e aí orienta, vou comprar, vou vender, agora é o momento. Exato. E é importante que a gente deixe claro que por a gente estar dependendo que o cliente performe bem, a gente não é fã de criptoativos. Eu invisto porque eu sou fã, eu vou sempre investir nisso. Tem hora para entrar e tem hora para sair. Então a gente vai ser o primeiro que no momento que o mercado está sinalizando uma virada, a gente não vai ficar comprado aqui. Provavelmente vai cair, a gente vai fazer caixa, vai deixar dolarizado, uma renda fixa em dólar, quem sabe. Então é bem importante que a nossa consultoria ela tem começo, meio e fim. E o fim é você sair com um monte de lucro. Sim, porque vocês só são remunerados se o cliente performar. Exatamente. Perfeito. E hoje, se pegar numa visão de investimento futuro, Matheus, o que vocês... Tu já falou que tem uma perspectiva de crescimento grande e tal, mas na visão da Target, da empresa de vocês, né? O que é mais concreto para se pensar futuramente em investimento? É continuar nessa vibe dos criptoativos? Talvez haja alguma possibilidade de ser inventada uma nova situação? O que vocês têm hoje como visão de investimento? A nossa visão de investimento ela funciona assim. A gente não investe para ganhar dinheiro amanhã e também não investe para ganhar dinheiro daqui a 10 anos. Então a gente tem uma janela de médio prazo, são de 12 a 18 meses. Então, nisso a gente já não considera que cripto é sempre a melhor classe de ativo para estar investido. É bem transparente com os nossos clientes nesse sentido. A gente não vai te segurar comprado em criptoativos se for a hora de sair. Então a nossa visão de investimento começa nisso. Uma janela de médio prazo é o suficiente para você tirar um bom lucro. Você não vai ganhar dinheiro amanhã, mas também não vai ter que esperar 10 anos. Tá? O segundo ponto é que a gente não tenta adivinhar ponto de entrada e saída. Como a gente tem modelos que fazem valuation dos ativos, ou seja, eles dão um preço justo, um valor intrínseco para os ativos. A gente consegue ver, o valor intrínseco dele é 2 e ele está valendo 1. É uma boa região de compra. Essa análise que a gente faz são centenas de indicadores todos os dias, assim, a gente captando o que eles estão nos mostrando. O valor ele só precisa começar a passar do valor justo para a gente começar a pensar em realizar lucro. Então não é aquela coisa
louca, assim, eu te ligo de madrugada, tem que comprar agora ou tem que vender agora, entende? Isso não vai acontecer, porque duram meses de janela em que o preço vai subindo, se estabiliza meses ali, a gente pode começar a realizar lucro, ele passa do valor justo, e vai chegar um ponto, claro, que provavelmente a gente vai ter um mercado cripto extremamente distorcido para cima, porque vai ter euforia, os nossos clientes provavelmente vão estar querendo continuar comprados, vão estar felizes, não, isso aqui vai subir para sempre. Geralmente não é assim, e a gente vai ter que começar a realizar caixa. Então, isso é uma perspectiva de uns 3 anos para frente, 2, 3 anos. Provavelmente vai estar com 90% em caixa, 10% em cripto, esperando uma correção. Correção no mercado cripto, ela historicamente dura um aninho ali, para o mercado cripto baixar, a gente voltar a comprar. E depois disso, claro, agora a gente pode voltar a comprar, repetir esse mesmo ciclo. É um ciclo que vai se repetindo. Comprar barato, vender caro, comprar barato, vender caro, tudo com muita parcimônia, gerenciamento de risco e disposição. Não é para comprar todo o teu patrimônio nisso. E quem aperta o botão de comprar é sempre o cliente. No final é sempre o cliente. E nesse tempo de targeting, assim, quais, sei lá, os principais resultados que vocês alcançaram, assim, que você poderia destacar? Obviamente, né? Sem revelar o nome dos clientes. A Target é uma empresa nova, né? Mas com certeza já conseguiu entrar nesse mercado e já visualizar projeções positivas para todos, né? Sim, com certeza. Assim, a gente tem uma média de rentabilidade ali de 50% por cliente. São mais de 150 clientes. E principalmente porque a gente ganha em duas frentes, né? Não só pelo mercado de criptoativos, que está subindo, mas porque são ativos dolarizados. Então, nessa recente alta que teve do dólar, todos os nossos clientes ganharam junto. E é bem notável, assim, principalmente aqueles clientes que eles têm um objetivo concreto de vida, né? Por exemplo, tem um cliente nosso que a ideia dele com o investimento é pagar a faculdade de medicina da filha. É claro que ele tem o dinheiro separado, né? Ele não vai investir o dinheiro da faculdade conosco, por favor. Mas ele está se aproximando desse valor ideal para ele. Então, clientes que estão batendo 1 milhão de lucro, por exemplo, é uma grande conquista, né? E você não precisando direcionar grande percentual do teu patrimônio para isso. Você coloca 10, 15, 20% do teu patrimônio, ele vai crescendo, ele se torna 50%. Então você não precisa, entre aspas, né, arriscar grande coisa. Não precisa ficar com dor de barriga. Hoje a gente tem cerca de 55 milhões sob gestão e cerca de 12 a 13 milhões são lucro. Então, lucro dos nossos clientes. E, Matheus, agora eu vou pedir para tu fazer o caminho inverso, né? Porque às vezes o pessoal tem essa dúvida da liquidez, né? Então, tu nos explicou o caminho até ele investir, esse acompanhamento, e quando ele quer liquidar esse patrimônio, então, que está alocado em criptoativo, tem como explicar para nós como é que é o processo, né? Porque às vezes o pessoal tem dúvida em relação à liquidez disso, né? Uhum. Esse, incrivelmente, é um dos mercados mais líquidos do mundo. E por isso ele sofre muito quando tem incerteza, por exemplo. Quando acontece algum pânico nos mercados, a busca é por liquidez. Quem que sofre primeiro? Cripto, porque é extremamente líquido e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se eu quiser vender criptoativos domingo de madrugada, eu posso. E eu já fiz isso, inclusive. Então, é muito simples para vender. Você precisa de uma corretora, assim como você vende ações. Você precisa encontrar alguém que pague pelo seu criptoativo. Hoje, por exemplo, nesse dia, o volume de negociação do Bitcoin são 100 milhões de dólares. É um ativo extremamente líquido. Isso é muito mais do que a Bolsa Brasileira movimenta num dia. Tá? Então, para você vender, é muito simples. Você precisa tirar o teu ativo da tua autocustódia, que é a proteção que a gente fez com a Cold Wallet, manda ele para uma corretora, vende por reais, saca com Pix para tua conta bancária. E tá feito. Qualquer hora do dia. Ele é rápido. É extremamente rápido. Você não tem travamento, por exemplo. Pelo menos não nos ativos que a gente investe. A renda fixa, que hoje está pagando 8,5% ao ano, é um protocolo cripto que faz isso, renda fixa em dólar. Você pode deixar lá uma grande parte do teu patrimônio, afinal é muito mais estável. Você quer sacar? Liquidez imediata. Você não tem tempo de saque, D+2. Saca literalmente a qualquer hora do dia e vai ter volume para você vender esse teu ativo. Não tem que esperar a bolsa abrir nem o banco abrir. Não, essa é uma grande vantagem. Essa é a parte boa. Exatamente. Bueno, então, meu amigo. Nós do Guedes Connection agradecemos a tua presença, Matheus. É muito bom conversar com quem entende do assunto, né? Trazer conhecimento para os nossos clientes, para os nossos amigos, quem escuta o nosso podcast. E quero deixar aberta a câmera para ti, caso queira falar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Legal?
Fica à vontade, pode. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Quer dar uma mensagem final para esse pessoal? Fica à vontade. Se quiser dar o endereço da Targin, o site da Targin, a rede social. Legal. A gente considera criptoativo, como eu comentei, não como um fanático que está olhando para isso e só isso presta. Mas a gente considera que é uma diversificação necessária para todo mundo, especialmente para o brasileiro. Porque a gente está passando por muita insegurança jurídica nos últimos anos, isso tem crescido, a procura tem aumentado e se todo brasileiro soubesse que criptoativo é uma das formas mais rápidas, fáceis e baratas de você dolarizar teu patrimônio, proteger teu patrimônio, a gente ia ter uma sociedade muito mais segura e tranquila. Então eu peço que todo mundo que está assistindo isso, pelo menos, considere colocar um pequeno percentual do seu patrimônio, não precisa trazer tudo, e considere fazer isso com quem entende, não com quem simplesmente está ali falando sobre isso e que a própria opinião não vai trazer nenhum custo para o bolso. Na Targin, uma opinião, uma recomendação é um dinheiro que pode faltar ou pode vir a mais no fim do ano para nós. Então a gente tem muito conhecimento naquilo que a gente faz e dá toda a recomendação com muita responsabilidade. Então que você considere fazer isso com um percentual do seu patrimônio, considere fazer isso com quem entende do assunto. E o nosso Instagram é Targin Invest e o nosso site é targinassessoria.com.br. Muito bem. Isso aí, muito obrigado então, Matheus, obrigado, Lucas, por mais esse episódio. Sigam nossas redes sociais, nossas páginas no YouTube, no Spotify e até breve. Até mais.